Boa noite, pessoal. Hoje estamos aqui na nossa quinta série do quinto episódio da série Obstáculos na luta contra a corrupção. E como mencionamos para vocês, esse vai ser um episódio sobre o processamento de ações e de investigações criminais no Supremo Tribunal Federal, ou seja, sobre o foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Também participarão de hoje dessa conversa dois colegas extraordinários, o Deltan e o colega Douglas Fischer, como a gente anunciou agora há pouco. Então, o Douglas, eu acho que acabou de entrar aqui, ele já está, logo ele vai aqui ficar online conosco, e o Deltan estava finalizando uma audiência e já vai entrar também. Aqui com os dois para entrarem. Ô, Deltan, tudo bem? Boa noite. Eu confesso aqui que é a minha primeira live que eu estou fazendo do meu canal, então estou me habituando aqui. E tudo bem contigo? Excelente, melhor ainda se eu tenho a honra de estar na primeira live a partir do teu canal, então 10 vezes melhor. Ah, que bacana. Hoje a gente vai ter o privilégio de conversar aqui com um super, extremamente competente colega, conhecedor do tema, que é o Douglas Fischer, professor de Direito Penal e Processo Penal. Vamos ver se a gente consegue colocar ele online aqui. Legal. E o Deltan, se puder ir adiantando para o pessoal, a ideia nossa hoje, eu mencionei aqui, já era para a gente falar sobre o processamento das ações e das investigações criminais junto ao Supremo Tribunal Federal. Então, é como se fosse um conjunto dentro do guarda-chuva foro privilegiado, que no Brasil tem mais de 58 mil autoridades com foro privilegiado no Brasil. A gente vai falar do foro privilegiado supremo, né? Que é o foro Legal. privilegiado junto ao STF, perante o qual respondem cerca de 860 pessoas, né? Legal. A gente sempre gosta de saber da experiência, né? Uma coisa é você saber teoricamente, outra coisa é saber como que é atuar lá, trabalhar, entender, viver os casos do foro privilegiado. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar e ouvir de alguém que viveu os casos do foro privilegiado, que trabalhou lá no começo da Lava Jato perante o Supremo Tribunal Federal. E ver as dificuldades que passava, quais são as dificuldades de se trabalhar com investigações e processos perante o Supremo Tribunal Federal. E como o Robertson colocou, é um colega reconhecido dentro e fora da nossa instituição, professor, uma pessoa excepcional, que é o colega Douglas Fischer. Mas enquanto ele não entra, Robertson, eu vou comentando com o pessoal e com você sobre algumas novidades da semana, né? A gente quer também sempre atualizar sobre as novidades. Você viu que, não sei se você viu, mas essa semana saiu um outro índice de capacidade de combate à corrupção de diferentes países e o Brasil caiu, né? O Brasil está retrocedendo visivelmente, assim, não foi surpresa ver que o Brasil piorou também nesse novo índice que foi divulgado, que é o índice CCC, capacidade de combate à corrupção, e o Brasil caiu para baixo da Argentina, né? Nossa arquirrival, para onde nós estamos indo, né? Estamos indo para um lugar muito pior do que a gente estava. Esse índice apontou retrocessos legislativos, judiciais, no executivo. Aí, chegou o nosso protagonista de hoje, nosso Que é super convidado. isso, meus amigos, que é isso, exagero de vocês. Que Legal. bacana, Douglas, ver você Muitíssimo aqui. obrigado. Muitíssimo Olha, obrigado, Robertson Deltan, meus amigos, colegas de muito trabalho, que poucos compreendem ainda, infelizmente. Mas eu sou testemunha de quanto vocês fizeram, um trabalho sério e dedicado. E vamos conversar sobre esse problema de foro privilegiado, típico do Brasil, como nós temos só aqui. Se eu puder dar alguma colaboração, vamos embora. não só pode, como será uma grande colaboração, Douglas. Eu vou até aproveitar esse gancho aí para agradecer a sua participação e falar aqui para o pessoal. Acho que a maioria aqui conhece Douglas Fischer. Douglas Fischer é um procurador regional da República. Ele
ele oficia junto ao Tribunal da Quarta Região, que é responsável por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, na segunda instância, então, nos recursos que vêm da instância ordinária da Justiça Federal. E o Douglas, além de ser um membro do Ministério Público super experiente e com grande experiência no processo penal e no direito penal, ele é um professor e autor de um dos melhores códigos de processo penal comentado. Não estou fazendo aqui falsa propaganda, muito pelo contrário, é um livro até que eu acho que está na 12ª, terceira edição já, né, Douglas? 13ª edição. Ele escreve junto com o colega Eugênio Pacelli, né, ex-colega Eugênio Pacelli, hoje advogado, também grande conhecedor do processo penal. E o Douglas, trazer aqui um detalhe do Douglas. Douglas é um jurista daqueles que lê diário oficial, pessoal, para acompanhar tudo em tempo real. Então, assim, as decisões mais inusitadas, assim, os precedentes mais incríveis, ele volta e meia saca numa sessão, numa sustentação oral. Então, assim, extremamente competente, conhecedor e além disso, a gente talvez não tivesse alguém com uma experiência maior sobre processamento junto ao Supremo de ações e investigações criminais que o Douglas, porque ele oficiou talvez no período em que o Supremo foi mais demandado em termos de ações e investigações originárias. Foi o período de 2013 até 2017, né, Douglas? O Douglas já era procurador regional, mas foi designado como um procurador para auxiliar o então PGR Rodrigo Janot no processamento dos crimes no Supremo e fez isso coordenando o que se chamava à época Grupo de Trabalho Lava Jato. Eu não sei se você quer passar alguns dados gerais sobre isso, Douglas. Eu acho que é bem interessante, por exemplo, o número de investigações, ações, eu acho que é bem legal para a gente começar o tema. Maravilha, então, Robertson. Deltan, mais uma vez, e todos que estão aí eu não vou poder referir, estou vendo que várias pessoas que eu conheço estão entrando, peço desculpas de não referir, mas assim, vamos tentar contextualizar. Eu já estava procurador regional e aí, quando o então procurador-geral Rodrigo Janot assumiu as suas funções, ele me convidou para que eu coordenasse algo que nunca existiu no Supremo Tribunal Federal, junto ao gabinete do Procurador-Geral, que era um gabinete para tratar do quê? Das ações penais originárias, das investigações originárias, que são o quê? Do que nós estamos falando aqui, da prerrogativa de foro ou foro privilegiado. Então eu fui para lá em setembro de 2013 com o propósito de quê? De tentar esquadrinhar o que estava acontecendo. E eu posso dizer para vocês que era um caos. Um caos. O absurdo de processos, de investigações paradas. E aí o propósito era montar uma equipe para quê? Para que a gente pudesse auxiliar o procurador-geral para ele, na sua atribuição, poder dar o processamento das prerrogativas de foro. E nós começamos a trabalhar e, digamos assim, fazer uma separação do joio e do trigo. E nesse meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, claro que não era uma pedra, mas aí tudo começou, Operação Lava Jato, que vocês bem conhecem. E aí, mais ou menos em abril ou maio de 2014, entrou, eu lembro bem, a reclamação 17.623, Paulo Roberto Costa, que deslocou tudo que estava em andamento em Curitiba lá para Brasília, né? E aí, a primeira preocupação que nós tínhamos deu tudo errado. E eu digo hoje que, na época, eu não gostei muito daquela decisão proferida pelo saudoso ministro Teori Zavascki, que foi um juiz absolutamente correto em tudo que fez. Mas eu posso dizer que foi uma das decisões mais acertadas que ele teve. Por quê? Porque ali se pôde estabelecer um parâmetro do que era possível e foi dito que todo o trabalho que vocês estavam fazendo da investigação estava correto. Porque surgiram, na época, 2 deputados que usavam nicknames e ninguém sabia que eles eram deputados. E aí houve uma cisão processual e tudo voltou para Curitiba. E eu me lembro muito bem do dia, foi no dia 10 de junho do ano de 2015 que os processos retornaram para Curitiba. Essa foi a data da sessão. Eu tenho uma memória boa para certas coisas. E aí vocês retomaram o andamento e, na sequência, nós tivemos um trabalho conjunto que foram as elaborações das 2 grandes colaborações premiadas que vocês capitanearam, eu, de certo modo, entrei ali para auxiliar um pouco, primeiro do Paulo Roberto e depois do Alberto Youssef, que foram levadas a efeito
para homologação perante o Supremo Tribunal Federal, que desencadeou toda a investigação. Então, numa síntese muito rápida, eu faço essa colocação para que as pessoas possam entender. Mas depois eu posso mostrar para vocês, e vamos deixar claro aqui para todos que estão participando. Primeiro, nós vamos aqui trazer dados técnicos, tá? E eu já vou adiantar, o Supremo Tribunal Federal é uma instituição que merece todo o nosso respeito. Só que ela não é uma instituição talhada para ações penais originárias e muito menos esta gama absurda de processos que nós temos em habeas corpus e em todos os outros casos, do modo como está sendo feito, né? Eu leio o Diário de Justiça todos os dias, é um absurdo a quantidade de processos que saem, é um absurdo, mas eu leio tudo para ver o que está acontecendo. Então, o Supremo deveria ser uma corte constitucional e eles não têm estrutura. Claro que a maioria dos ministros, já de bom tempo, tem os juízes auxiliares e os juízes instrutores, que permitiu que nós conseguíssemos dar uma filtrada no andamento nos processos envolvendo a prerrogativa de foro ou foro privilegiado. Mas eu selecionei dois casos. Opa, travou aqui para mim. Travou para você também, Robertson? Travou, Delta. Está me escutando? Voltou agora. Retomou. Voltou. Agora. A gente parou onde você falou assim, vou mencionar aqui dois casos. Dois casos. É só para gerar o suspense. São dois casos apenas exemplificativos, mas tem coisas muito piores para mostrar que a prerrogativa de foro, ela não é que, por mais que nós tenhamos 60 ministros no Supremo, ela não vai funcionar. E só existe prerrogativa de foro deste jeito num único país chamado Brasil. Então não tem como funcionar, é impossível. E vejam, nós temos hoje, já passo a palavra para vocês um minuto, nós temos hoje a decisão tomada pelo Supremo na questão de ordem e ação penal 973, né, que é aquele caso que eles limitaram a competência do Supremo para crimes cometidos no exercício do mandato e em razão das funções. Eu posso dizer com absoluta alegria, e eu estou em débito contigo, eu acabei não te mandando, porque hoje o dia foi uma confusão danada, eu tenho quase certeza disso que eu vou dizer, eu fui o primeiro a escrever no Brasil sobre a necessidade de o Supremo dar a interpretação que deu. O Supremo foi um pouco mais tímido, mas eu disse, está na hora de limitar a prerrogativa de foro nesses termos. E eu escrevi lá em 2013, ou seja, bem no período que a gente estava iniciando, onde eu vi todo o problema, onde eu vi as coisas absurdas que nós tínhamos no Supremo Tribunal Federal, investigações que não tinham nada a ver com a prerrogativa de foro, não tinha sentido estar lá. Então, isso gerava dois efeitos. De um, trancava o andamento daqueles casos que tinham que andar. E nos casos que tem que andar, eu vou mostrar para vocês a ineficiência que existe, não porque os ministros não querem, é porque o sistema não permite. E isso não significa violar direito de ninguém. É mostrar que esta fórmula ela já está demonstrada que não funciona. Existem outros meios da gente garantir toda a ampla defesa, juiz natural e vamos adiante. Então, passo a bola, já falei demais, é com vocês aí, depois eu trabalho aqui alguns casos. Poxa, é muito bom te ouvir, Douglas, e eu acho que a linha é bem essa mesmo. Eu pensei da gente, na linha do que você falou e o que tínhamos conversado, né, doutor? Eu pensei da gente abordar alguns temas aqui, né? O primeiro é... Assim, deixa só primeiro... Só para sumarizar, claro, doutor. Boa, só me somar a tua boa introdução, colocando assim que o Douglas é uma das pessoas mais extraordinárias que eu conheço, porque eu conheço excelentes procuradores, eu conheço também excelentes professores, mas é muito difícil uma pessoa conseguir ser as duas coisas. E ele e justamente por isso ele vive numa loucura, a gente tem muito a agradecer por ele ter conseguido separar esse tempo para estar conosco aqui nessa live. Primeiro, obrigado. E dizer que eu estou super curioso sobre esses dois casos aí, que vão ilustrar bastante. Já sei que um dos casos eu tenho muita curiosidade de saber como foi. É um caso envolvendo um ex-presidente mais antigo, né? Estou muito curioso para ouvir, quero ouvir. Desculpa, Robertson, fazer essa breve interrupção só para me colocar também nesse começo e contexto e agradecer ao Douglas por essa imensa gentileza dele. Não, imagina, concordo integralmente. Então, assim, só para a gente entrar nesses dois casos, eu acho que seria interessante, doutor e Douglas, se a gente pudesse
situar em âmbito geral como funciona uma investigação junto ao Supremo e uma ação penal junto ao Supremo. Ela é diferente de uma investigação e uma ação penal em primeiro grau? Assim, em linhas gerais, o que a gente tem aí? Eu acho que esse fluxo é interessante para a gente entender, porque ele envolve ministros e decisões colegiadas, o que não acontece no primeiro grau, e isso tem impactos, né? Um segundo ponto que eu acho que é interessante a gente refletir é de algumas questões concretas. Eu acho que esse é um dos casos que o Douglas gostaria de falar, é sobre a figura do, vou abrir aspas aqui, desrecebimento de denúncias. Jabuticaba. Que é algo que a gente está vendo agora no Brasil. E a gente tem um caso assim, emblemático que aconteceu em março desse ano, onde uma denúncia expressiva recebida em 2019, cinco casos. Teve um que chamou bastante atenção porque envolve um presidente de poder, né? Que envolve o presidente da Câmara dos Deputados, que teve uma denúncia recebida em 2019 por organização criminosa e aí foi em embargo de declaração desrecebida, digamos assim, agora nesse ano. Eu acho que a gente... não sei se esse é um dos casos que você gostaria de comentar, Douglas. E eu acho que é um caso interessante. E aí, uma outra questão que a gente pode também passar, talvez, já que a gente está falando de Supremo e competência originária e criminal, talvez a gente possa falar um pouco rapidamente sobre aquele que ficou conhecido como inquérito das fake news por uns e por outros como inquérito do fim do mundo. Como que o Supremo está investigando esses fatos? Em linhas gerais, talvez a gente possa trazer alguns comentários. E, por fim, para a gente falar assim, quais são os impactos do foro privilegiado numa corte, como o Douglas bem colocou, que é uma corte cuja vocação, e isso é texto da Constituição, é ser o guardião da própria Constituição. Como que uma corte divide a sua competência de julgar ações originárias relacionadas a temas constitucionais com a instrução e julgamento de casos penais, né? Eu até fui buscar, e aí eu posso complementar depois que você falar, Douglas, eu fui buscar estatísticas que vieram do próprio Supremo do ano passado, foram divulgadas em dezembro de 2020, falando do número de casos que foram julgados, de ações originárias, de ações penais. E aí eu vou trazer, adiantar aqui uma tirinha desse fato. O Supremo, hoje, mais de 89% dos casos julgados pelo Supremo em ações originárias, ou seja, ações da sua competência direta, são relativos a habeas corpus, recurso em habeas corpus e reclamações. 89% do Supremo em ações originárias hoje é isso. E aí eu acho que, assim, eu passo a palavra para o Deltan, para você, enfim, trazer o que você concorda com isso, o que você acha que a gente pode abordar também, e aí a gente passa a bola para ouvir o Douglas para esses casos, aí que eu acho que é super interessante. Excelentes temas, Robertson, adorei. Estou muito curioso para conhecer esses casos também que o Douglas já preparou para trazer para a gente. Eu tenho outros temas, mas eu acho que ele vai ter que fazer umas 5 lives aí com o Douglas para explorar tudo. Eu vou colocar conforme a gente for caminhando. Eu também tinha adiantado para o Douglas que eu queria ouvir ele sobre um rigorismo do Supremo em decisões de recebimento de denúncia, em decisões cautelares, que torna mais difícil você começar processos e você começar investigações do Supremo. Mas acho que eu estou muito curioso para ouvir e concordo plenamente. Temas excelentes, Robertson. Vamos lá, então. Eu só vou dar um dado para todo mundo que está na live, que eu pesquiso, que é o seguinte. Robertson, tu sabes quantos recursos extraordinários? Nós sabemos que precisa se esgotar as instâncias extraordinárias para, se alguém ter execução de pena, certo? Todo mundo sabe que foi decidido. Bem, não vamos entrar nessa discussão. Eu só vou perguntar, desde o dia 3 de maio do ano de 2007, eu estou falando há 14 anos, tu falou que tem muitos processos no Supremo Tribunal Federal. Tu sabes quantos recursos extraordinários o Supremo proveu para absolver alguém em matéria penal? Não tenho ideia, mas estou curioso para saber. Você está brincando? Não. Não. Não acredito. É um caso. Porque todos os outros casos são resolvidos em habeas corpus, em outros procedimentos que a gente vê no dia a dia trancando. Então, vejam só o problema. Eu tenho que ajuizar todos os recursos para lá no fim o Supremo dizer não. E aí só eu posso começar a fazer a execução. Mas vamos lá. Agora, posso retornar com uma pergunta essa, Douglas, só para problematizar? Pode.
Pode. Quantas ações prescreveram, será, no Supremo desde 2007 até hoje, porque ficaram pendentes de julgamentos de recursos extraordinários? Eu tenho certeza que está muito longe desse número. Eu posso dizer, o número de prescrições é absurdo. Por quê? Porque o Supremo diz o seguinte, que o prazo da execução, ele vai voltar para trás, ele vai voltar lá para a data do não recebimento do recurso. Só que eu não podia executar, mas o prazo prescricional já estava correndo. Quer dizer, as interpretações são feitas de tal maneira que nós geramos uma ineficiência do sistema absurda. Mas deixa eu pegar, eu só dei uma palhinha para o pessoal entender. Douglas, deixa eu colocar um número aqui também. Vai lá. Um levantamento do Congresso em Foco colocou que 500 parlamentares foram investigados desde 88. 500, tá? Isso dá cerca de 45 parlamentares para cada ministro do Supremo. Isso antes da Lava Jato revelar e das empreiteiras delatarem aí centenas de políticos, tá? A gente está falando então de pelo menos 500 desde a Constituição de 88. Mas, quando a gente olha quantos mandados de prisão foram expedidos por gabinetes dos ministros do Supremo, a maior parte não expediu mandado de prisão até hoje. Se você olhar ali os 3 mais antigos, no começo do ano passado, pelo menos quando eu fiz o levantamento, parece que os 3 mais antigos, então, não tinham expedido um mandado de prisão sequer. E eu digo para vocês o seguinte, eu participei daquela situação onde nós tivemos um senador preso. Eu participei do cumprimento daquele mandado, que foi uma situação inédita, né? Quer dizer, até então, como é que a gente cumpre o mandado de prisão de um senador? E isso faz 4 anos. Por quê? Porque ninguém sabia como que se fazia. Então, essas coisas são inéditas. E por que elas são inéditas? Porque prova que o sistema está aí e ele precisa ser mudado. Eu vou pegar 2 casos aqui e eu quero deixar muito claro, expresso, até porque eu não quero entrar naquele inquérito, viu, o Robertson? Eu não quero entrar naquele... Porque eu costumo pontuar que as minhas críticas, elas são às questões jurídicas, jamais serão as pessoas, eu não estou imputando nada, absolutamente nada a ninguém. Mas observem, nós vamos pegar o primeiro caso, são tantos dados que eu preciso seguir as anotações que eu fiz aqui, porque eu sou rigoroso nas pesquisas que eu faço, e eu gosto de dar dados. Então, quando nós estávamos lá com aquela equipe que foi montada junto ao gabinete do Procurador-Geral, não era eu, eram vários colegas, foram feitas várias denúncias criminais. E no dia, nós temos um inquérito, podem anotar o número porque ele é público, ele não está em sigilo, 4.112, tá? Esse inquérito foi autuado em 21 de agosto de 2015. Vejam que foi logo na sequência das investigações da Lava Jato. Ali, já começou uma discussão, começaram a travancar qual seria o prazo para as defesas. E aí o Supremo disse o prazo em dobro. Só que o Supremo já disse que o prazo era em dobro por uma situação excepcional, que foi o caso do mensalão. Ali eram 4 réus. Então já começou uma confusão que as defesas começaram a apresentar, porque na lei 8.038... Douglas, só para entender, era inquérito ou era denúncia? Ou era acusação? Ali era um inquérito. Era um inquérito apresentado... Não, uma denúncia apresentada, autuada. Era um inquérito, mas ainda sob uma denúncia apresentada no inquérito. Obrigado. Tá. A denúncia apresentada dia 21 de agosto, né? Bem, as respostas à acusação, nos termos do artigo 4º da Lei 8.038, foram apresentadas em 4 de novembro de 2016. Ou seja, demorou mais de um ano para as defesas apresentarem as respostas à acusação. Ou seja, a denúncia sequer tinha sido recebida. Um ano. Bom, quando a denúncia foi recebida? No dia 22 de agosto de 2017. Ou seja, demorou 2 anos para o Supremo receber em parte a denúncia e a decisão ainda foi por maioria. E, veja bem, 2 anos não é um prazo nada razoável. Por quê? Porque um juiz, quando recebe uma denúncia em primeiro grau, mesmo seguindo o rito que ele tem que dar, o prazo para a defesa preliminar, que hoje nós temos a possibilidade da possibilidade de o juiz rejeitar a denúncia ou então fazer a absolvição sumária, mas veja, foram 2 anos até o recebimento da denúncia. Eu posso só fazer um adendo, Douglas? Isso não é isolado, tá? Não, isso é padrão. Isso é padrão. Isso é padrão. Tem um dado objetivo... Isso não é isolado no Supremo, né? Só para deixar claro. Isso não é isolado no Supremo. Na primeira instância é questão de dias, um mês, né? Exatamente. O ministro Barroso, no voto da ação
da questão de ordem da ação 937, que o Douglas citou, que foi aquela que restringiu o foro privilegiado, ele trouxe o seguinte dado. O tempo médio de recebimento de uma denúncia no Supremo é de 581 dias. 2 anos, bateu. Só que, qual que é o tempo médio de recebimento de uma denúncia em primeiro grau? Menos de uma semana. Então, aí já tem um gap assim terrível. Agora, se você vai levar em consideração que o tempo médio de recebimento de uma denúncia é 581 dias, mas tem um outro dado que foi levantado pela FGV do Rio de Janeiro numa pesquisa Suprema em Números. Apenas em 20 ações, ou seja, 19 investigações se perdem no Supremo por prescrição ou por declínio de competência. Então, tem que ter 20 investigações para uma virar denúncia e essa uma denúncia ela demora 581 dias em média para ser recebida. Então, essa é a média, assim, de vários casos. Desculpa só o adendo, mas para trazer concretude aí para o que você falou. Mas tu comprovaste o que eu disse. 580, neste caso aqui deu um pouco mais. Deu 700 e poucos dias. Vejam, 700 dias para receber uma denúncia, pessoal. Isto é inconcebível. Isto não tem sentido. Aliás, só vou fazer uma observação. O Brasil vai sofrer a 10ª condenação na Corte Interamericana, em breve, envolvendo o caso do prerrogativo de foro, pela demora da punição do sujeito que cometeu o crime. Aliás, nas 9 condenações, eu costumo sempre dizer isso, o Brasil foi condenado por não aplicar um direito penal a contento, porque em todas as 9 condenações, atenção pessoal, ele violou os interesses das vítimas. Nenhum caso até hoje o Brasil foi condenado por violar os direitos dos investigados. Mas vamos adiante. Mas eu vou aproveitar para fazer um outro adendo, porque você é a pessoa certa para responder isso, Douglas. Muito se fala, assim, no Brasil, em garantismo penal. Sim, né? Sim. Agora, tem um artigo que você escreveu, que é citado assim, imensamente no Brasil, que fala de uma figura que você criou, eu achei muito eu aditivei. Do garantismo hiperbólico monocular. Ou seja, o que é o garantismo? É garantir o direito os direitos fundamentais das pessoas. Lógico, tem os direitos dos réus investigados, a ampla defesa, recurso, etc. Mas também, você citou aí, o direito das vítimas de não serem duplamente punidas. Punidas pela prática do crime e punidas por um processo que nunca chega ao fim. Né? Se você puder fazer depois, deixa engatilhado aí um comentário sobre esse garantismo hiperbólico monocular, Douglas. Beleza. Até porque tem gerado muita discussão e o pessoal... os lacradores de internet, aí eles costumam querer desqualificar as coisas sem entender o que está sendo dito. Eu não criei nada. Eu simplesmente disse, o modo como é aplicado o garantismo no Brasil não existe aplicação em lugar nenhum do mundo. Aliás, as cortes, vejam bem, tanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos, quanto a Corte Europeia de Direitos Humanos, quanto a grande maioria da doutrina europeia, basta ler, nunca disse isso, que o direito penal é apenas para o investigado ou processado. Nós temos o paradigma da América do Sul, é o caso Velázquez Rodrigues, da Corte Interamericana, de julho de 88, antes da Constituição de 88, onde lá se disse claramente que nós temos, num processo penal, considerar 2 coisas. Sempre garantir direitos do investigado ou processado, nunca ninguém disse que não, vamos deixar claro, nunca ninguém disse que não se deveria fazer isso, mas de outro lado, nós temos que ter a proteção dos direitos fundamentais das vítimas. Isso está claro, só aqui no Brasil que não deixam falar. Mas, olha, meu cara, isso nós vamos ter que fazer outra live para eu poder explicar com calma o quanto boa parte da doutrina brasileira foi tolhida de ver e ter que seguir determinados quase mantras de que direitos fundamentais são do investigado ou processado. Isso é uma coisa inaceitável. E a nossa preocupação, e eu sou preocupado, eu entro com habeas corpus em favor de réu, eu me preocupo com o processo para a proteção de todo mundo, mas não desse jeito que a gente vê aqui no Brasil. Nós temos amigos, vocês têm amigos que conhecem também procuradores e promotores fora do Brasil. Na hora que a gente explica para eles aqui, eles olham para nós, eu não vou nem dizer a expressão, que eles colocariam um W e mais 2 letrinhas depois, um T e mais uma letrinha, perguntando o que é isso? Né? A gente acaba criando algo
como sendo o suprassumo de que aquilo é a garantia fundamental, e não é. Eu tenho vários textos escritos para mostrar que nós temos que proteger também esses direitos fundamentais. Aliás, o Ferraioli diz, garantias são direitos de todos e não apenas direitos de defesa. Basta ler as obras dele. Basta. Mas aqui no Brasil, as pessoas adotam a teoria da interpretação Ctrl-C, Ctrl-V do que alguns dizem. E aí a gente viu no que dá. Mas vamos prosseguir aqui. Olha só. Passados quase 4 anos do recebimento desta denúncia, o que nós temos? O processo está parado. O processo não anda. É petição, é adiamento, e não anda. E por mais que o relator queira dar andamento, é impossível ele fazer. Por quê? Porque o sistema é feito para não funcionar. Ele é feito para ter retardamento. E olhem só o seguinte, olha só, eu me lembrei de um caso aqui, que é o seguinte, permita, depois eu entro no outro caso. Tem uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o caso Mirna Makchang versus Guatemala, do ano de 2003. Nesse processo, a defesa interpôs recursos de amparo, que são recursos típicos da legislação espanhola, que implicaram que o processo paralisasse, somando os períodos, 3 anos. 3. Eu dei um exemplo para vocês, que o processo está parado só aqui há 4, que a denúncia demorou 2 para ser recebida. O que a Corte Interamericana disse? Isso está lá, eu tenho a memória, hein? Eu não estou lendo aqui. Isso está nos parágrafos 207 e 209. E está no 209, no parágrafo 209 da sentença. A Corte Interamericana condenou a Guatemala dizendo que os juízes da Guatemala, embora admitindo recursos que estavam na lei, eles deveriam ter impedido a utilização daqueles recursos que eram procrastinatórios, porque isso violava os direitos das vítimas do processo. E condenaram o Estado da Guatemala. Imagina dizer isso no Brasil. Cairia o mundo. Aliás, esses dias eu contei esse caso, e aí eu escutei em contrapartida de um doutrinador aí, dizendo o seguinte, a Corte Interamericana é punitivista. Era só o que faltava. Quer dizer, aí eu lembro da dialética heurística do Schopenhauer, né? Argumento ad hominem. Quando tu não tem argumento, tu parte para pancadaria. Mas vejam outro caso aqui que eu vou falar, depois eu passo a palavra para vocês debaterem. Esse caso aqui me chamou a atenção, que me deixou impressionado, que é o desrecebimento de denúncia. Isto é o inquérito 3989. Este inquérito, a denúncia, foi autuada em 9 de março de 2015, tá? Envolvendo algumas autoridades públicas aí, que não importa quem seja, não importa. Bom, em 2015 foi a denúncia. Em 1º de setembro de 2017, olhem o tempo, foi aberto o prazo para eles se defenderem da denúncia. E aí começou a procrastinação. Vai isso, vai aquilo, despacho disso, despacho daquilo, pedido de adiamento e vai. Em 23/8 de 2019, 4 anos depois, 4, não foi 2, 4 anos depois, o Supremo recebe a denúncia. Não estou falando 1 ano, 1 mês, 2 meses, estou falando 4 anos. Enquanto a média é 580 dias, eu estou falando aqui de 1.500 dias para receber uma denúncia. Mas aí vocês achavam que os problemas acabaram. Não. Olhem o que disse o acórdão neste caso concreto. Porque o Deltan me perguntou isso. Há se diferenciar os requisitos para o recebimento da denúncia, estou lendo aqui, delineados no artigo 41 do CPP, com o juízo de procedência da imputação criminal. Na espécie, tem provas suficientes da autoria e da materialidade dos crimes que foram acusados 1, 2, 3 e 4. Portanto, nós vamos receber a denúncia. Ok? Vejam que a denúncia foi recebida, vou repetir, 4 anos depois, em 23 de agosto de 2019. Aí começou uma procrastinação. Em 2 de março de 2021, a turma
resolveu analisar embargos de declaração e modificar a decisão de 2 anos atrás para dizer o seguinte: existem supostos fatos novos, não existem. Eu li. Não existem. Retórica. Existem supostos fatos novos e nós precisamos reanalisar. E aí, por maioria, ou na verdade foi por empate, a segunda turma desrecebeu a denúncia e trancou a ação penal de ofício, com uma denúncia já recebida. Eu estou falando de uma decisão que a turma tinha dito: tem indício da autoria, tem prova da materialidade, vamos iniciar o processo. 2019. 2 anos depois, eles não. Vamos dar provimento aos quartos, atenção, aos quartos embargos de declaração contra o recebimento da denúncia. Isso não existe no processo convencional para desreceber a denúncia. Eu não estou falando aqui, vamos ficar claros. Douglas, só para entender, eram uns embargos de declaração, de embargos de declaração, de embargos de declaração, de embargos de declaração? That's it. Rapaz, é isso. É muito absurdo. Não tem como funcionar. Agora tem um detalhe. Qual é a finalidade de um recurso de embargos de declaração? Para que um recurso de embargos de declaração serve? Na teoria. Ele serve para esclarecer uma omissão, uma contradição ou uma obscuridade. Muito obrigado. Tu sabe que eu estou com um problema de umidade. Umidade avançada, a gente vai esquecendo as coisas. Agora, como que se chama esses embargos que não resolve uma omissão, não resolve uma obscuridade e nem a ausência de clareza? Veja bem, nós podemos ter os embargos de declaração com os chamados efeitos infringentes, efeitos de modificar aquilo que foi feito. Podemos. Quem é que diz isso? O Supremo. E quando é que ele admite? Naquelas situações absolutamente excepcionais. Por exemplo, eu recebo uma denúncia e eu digo, está prescrito. E eu vou lá olhar e está prescrito mesmo. Bom, se está prescrito, eu não podia ter recebido. Mas veja, eu não posso utilizar os embargos de declaração para querer dizer o seguinte: eu não concordo que tem elementos suficientes da autoria, eu acho que não tem. O Supremo diz que não pode isso. Mas ele, nos casos como esse, não sei porquê, diz que pode. E aí eu pergunto para vocês, eu não sei a razão, mas como diria o Suassuna, né? Eu não sei como é que foi, eu só sei que foi assim. Sabe o que me chama a atenção, Douglas, nesse caso? E aqui não estou querendo atribuir nada, assim, mas é um dado objetivo. Um dos casos de desrecebimento de denúncia pelo Supremo que eu analisei, a denúncia havia sido recebida em junho de 2019 pela segunda turma. E tinha sido recebido num placar de 3-2, né? Edson Fachin, Carmen Lúcia e Celso de Mello votaram pelo recebimento. Como você bem destacou, os requisitos para o recebimento de uma denúncia ter a autoria, provas suficientes da autoria e a comprovação da materialidade. Os 3 ministros entenderam isso lá em julho de 2019. E ficaram vencidos os ministros Lewandowski e Gilmar Mendes. A defesa, logicamente, recorreu. E o recurso foi o mesmo desse caso que você analisou, os famosos embargos de declaração. O ministro Fachin não esperou para julgar os embargos de declaração. Logo em seguida, rejeitou esses embargos, falando então deveria ser reautuado como uma ação penal. A fase seguinte, numa ação originária do Supremo Criminal, é intimar o denunciado para que ele seja interrogado. É uma inversão da fase, né? Mas, enfim, isso não aconteceu. E não aconteceu por causa de um pedido de vista. O ministro Gilmar Mendes, nesse caso, ele pediu vistas desse recurso, desse embargo de declaração da defesa dos réus, e ele só retornou esses embargos de declaração para julgamento nesse ano, em março desse ano. Só que daí a composição da segunda turma já não era mais a mesma. Já não estávamos mais falando de Carmen Lúcia, de Celso de Mello, de Edson Fachin, Lewandowski e Gilmar Mendes. O ministro Celso de Mello se aposentou porque completou a idade para isso, e aí foi substituído por um novo ministro, ministro Nunes, que entendeu de forma diferente.
Então, o que se decidiu ali, se entendeu que não havia fundamento suficiente para receber essa denúncia, porque no entender dos dois ministros já vencidos anteriormente, Lewandowski e Gilmar Mendes, e do novo ministro que integrou a turma, faltariam em provas de corroboração da palavra do colaborador. Mas ministro Edson Fachin e ministra Carmen Lúcia mantiveram seus entendimentos e a decisão foi revertida. O processo não tomou o seu trâmite. Eu achei muito interessante o voto do ministro Fachin nesse caso, porque ele falou, olha, esse recebimento da denúncia ele é insuscetível, não é possível de rever ele pela via de um embargo de declaração. Não há omissão, não há contradição, não há obscuridade ou cerceamento de defesa. Então, quando o STF, pela sua segunda turma, recebeu a denúncia e entendeu que havia lá os requisitos legais para tanto, a ação deveria seguir. Mas não foi o que aconteceu. Então, chama muita atenção esse recebimento, a ausência do trâmite, um pedido de vista seguido de rejulgamento por uma nova composição. Né? Então, talvez o que não tenha mudado o entendimento do Supremo sobre o assunto, mas tenha simplesmente mudado a sua composição, né? Que foi o que aconteceu nesse caso concreto. Então, deixa eu só dizer uma coisa, Delta, daí eu já passo para ti a palavra. Primeiro, eu vejo alguns comentários aqui, rapidamente, quando tu está falando, e infelizmente a gente vê alguns comentários aqui das pessoas não estão dispostas a conversar. Eu lamento porque nós estamos discutindo uma questão técnica. De outro lado, eu quero fazer uma defesa aqui. Eu não tenho procuração para isso. Eu não vou criticar as pessoas, não. Mas eu vou dizer que o ministro Fachin é um excelente ministro. Eu discordo de algumas coisas que ele decide, discordo, eu tenho o direito de discordar, mas eu acho que ele é um excelente condutor das investigações, mesmo discordando de algumas decisões dele. Vejam bem, então eu acho que é importante que nós reconheçamos isso. Agora, o que me surpreende no processamento, e eu tenho catalogados, vejam bem, eu leio desde o ano de 1991, atenção, eu leio todos os dias tudo que o Supremo publica, e eu tenho catalogado assim, as maiores incongruências argumentativas em relação a algumas posições, eu não vou falar das pessoas, mas algumas posições que não têm justificativa. Às vezes votam assim, às vezes votam assado. As pessoas podem ter opiniões diferentes? Claro que podem, mas elas adotam posições sem qualquer justificativa. E isso é um problema sério. Por quê? Porque eu vou voltar ao que eu disse no início. O Supremo é muito importante para todos nós. A instituição Supremo Tribunal Federal precisa ser preservada. Só que o que nós temos? Nós temos visto alguns movimentos que infelizmente mostram uma desvirtuação do caminho. E isso é um prejuízo para o Douglas, para o Robertson, para o Deltan? Claro que não. É um prejuízo para quem está do outro lado aqui. É um prejuízo para o jurisdicionado. É um prejuízo para aqueles que estão vendo a injustiça. Não, nós não queremos condenação de ninguém sem provas. Nós queremos a condenação e a absolvição pelo justo processo. Mas o justo processo, ele demanda que nós sejamos imparciais em relação à busca das provas, em relação ao devido processo. E isso é importante. Se tiver que fazer, se dá provimento para um recurso, para desfazer uma sentença, absolver, isso é do jogo, gente. Ninguém está certo ou errado. Mas o que nós precisamos é valorizar a Suprema Corte e dizer: esta Suprema Corte precisa ser uma corte constitucional, uma Suprema Corte limitada a analisar os casos extremos. Olha o que acontece, o Deltan estudou nos Estados Unidos, fez todos os seus estudos lá, pergunta o que é SCOTUS, a Suprema Corte dos Estados Unidos analisa de casos em matéria constitucional, são limitadíssimos os casos. Se mostrar isso para os justices, o que acontece aqui, eles vão dizer: não, para aí, tem alguma coisa errada. E está muito errado. Está muito errado porque o Supremo não tem essa vocação. E isso significa o quê? Que nós temos que reforçar a instituição e não enfraquecê-la. E uma das formas de reforçar é exatamente mostrando isso que nós estamos concluindo, que a prerrogativa de foro não funciona. Nós temos duas opções, duas bem claras. Uma é insistir no modelo que nós sabemos que não funciona, que é uma opção. Duas é mudar o sistema para dizer o seguinte: vamos adotar o processamento com todas as garantias fundamentais. É simples.
Passa a bola, eu já falei demais, Deltan. Boa, Douglas, é isso aí. Eu, Robertson, a gente tem defendido aqui duas PECs muito importantes para avançar contra a impunidade. Uma é a PEC 363 de 2017, que restringe o foro privilegiado a poucas pessoas, pouquíssimas pessoas, e a diminuir. Hoje ele alcança mais de 55 mil pessoas e é reduzir, você a contar aí nos dedos da mão as pessoas que iam ter foro privilegiado no Brasil. E a segunda é a PEC 199 de 2019, que permite a prisão depois da segunda instância. Você comentou, Douglas, sobre incongruências nas decisões. E você mencionou também a questão da prova da corroboração. E eu queria mencionar aqui um caso em que o Supremo Tribunal Federal ele rejeitou uma acusação por algo que eu chamo num artigo que eu publiquei na Gazeta do Povo. Eu mencionei ali 3 decisões, mas poderia mencionar mais, que eu chamei de rigorismo do Supremo Tribunal Federal, quando ele, para começar um processo criminal, nessa decisão que se chama de recebimento de denúncia, ou para permitir buscas e apreensões, ele exige muito mais do que a lei coloca. Então, por exemplo, para receber uma denúncia, você precisa da palavra do colaborador acusado por crimes e por provas de corroboração. Só que aí, como o Douglas colocou em relação ao outro caso anterior, que ele falou que não tinha fato novo, existiu só retórica, em vários casos, eu tenho a sensação de que o que existe é só retórica para dizer que não tem prova de corroboração. Veja o seguinte caso. No seguinte caso, foi acusado um deputado, e ele foi acusado porque um colaborador disse que pagou para ele 100 mil reais aproximadamente para que ele intermediasse junto a um apadrinhado do político. O político apadrinhou alguém para estar na chefia de um banco. E esse político intermediou a obtenção de um financiamento pelo empresário, pelo empresário que estava buscando o político, tá? E esse financiamento saiu. E pela concessão do financiamento, o colaborador recebeu um valor de 1 milhão e repassou cerca de 10% para o deputado, e repassou mediante como? Repassou mediante cheques que foram usados pelo político, pelo deputado, para quitar dívidas junto a pessoas jurídicas. Tudo rastreado, gente. Você tem cheque da propina paga. Cheque, dificilmente a gente tem documentos comprovando a propina paga, e você tinha. E esses pagamentos foram feitos em favor do político por meio de contratos fictícios e por meio do custeio de despesas pessoais. Gente, estava cheio de prova de corroboração. Aí o que eles disseram? Eles decidiram que não dava para receber a denúncia porque não tinha prova de corroboração, porque não tinha prova suficiente para começar um processo penal. Gente, a meu ver, aqui tem prova para condenar, muito mais do que prova para receber a acusação. E tem outros casos que eu menciono lá nesse artigo. Quem quiser conhecer esses outros casos, o nome do artigo que está na Gazeta do Povo é A Disfuncionalidade do Foro Privilegiado na Lava Jato. E se torna muito mais difícil, então, você poder começar um processo penal ou você mesmo começar investigações. Eu queria ouvir você um pouco sobre isso, Douglas. Como é que era o começo das investigações? Como que era a luta para ter um recebimento de denúncia? Se vocês consideravam digamos que existia um rigorismo, como que você percebeu essa realidade ao longo do tempo? Sei que você tem ainda outro caso que você quer abordar, né? Você já abordou um dos dois. Não, eu falei os dois já rapidamente. Sobre outro também. Eu falei os dois. Eu falei o recebimento e o caso daquele inquérito daquele ex-presidente. Aquele inquérito que eu preferi é do ex-presidente. Mas assim, Deltan, vamos estabelecer. Quem trabalha com colaboração premiada precisa entender algumas coisas que são desvirtuadas por aí. Primeiro, acusaram vocês de Curitiba de várias coisas, de pressionar as pessoas para fazer colaboração. Poucos sabem que o maior número de colaborações foram feitas no Supremo Tribunal Federal. Que 84% dos colaboradores estavam soltos. Quer dizer, inventam um monte de discursos e retóricas, e aí os discursos são feitos, né? Eu tenho os números que gostaria de falar aqui, mas enfim, olhem só como é que são criadas as jurisprudências. Eu já vou te responder objetivamente. Nós tivemos um caso que um determinado colaborador entregou uma agenda, lembra, Deltan? Lembra? Uhum. Essa agenda ele indicava ali assim, quanto é que ele tinha pago. Aí o Supremo Tribunal Federal começou a dizer: provas produzidas unilateralmente pelo colaborador são provas que não têm uma validade maior. Né? Aí eles disseram isso. Eu sempre digo, o problema não está no precedente. É como eles vão aplicar o precedente. Não sei se vocês estão acompanhando. As pessoas sabem o que era o sistema Drozius, que era o sistema de pagamento de propina de quem da Odebrecht. O que o Supremo tem dito hoje? Alguns ministros têm dito o seguinte: aquele sistema de propinas era produzido por alguns dos colaboradores.
Logo, aquelas provas entregues por eles não têm valor. Que prova que eles querem? Eles querem um recibo? Eles querem uma escritura pública da corrupção? Não é assim Douglas, que se prova, gente. só deixa eu entrar aqui para fazer uma distinção. Uma coisa é a prova produzida unilateralmente pelo colaborador depois da colaboração. Essa você até pode lançar uma dúvida sobre ela. Agora, a prova que você aprendeu com o colaborador no começo da investigação, sem ele saber que ia ser preso, que ele ia ser investigado, lá atrás, você faz a busca e apreensão com as prisões da operação, você aprende os computadores, você bloqueia, você faz código hash para preservar os arquivos. A fonte. Você pega o sistema do Odebrecht, que está em 2 países diferentes, bloqueia tudo que tem lá dentro, uma infinidade de informações, traz. Isso tem um valor, não tem como você negar o valor probatório. Claro. Prova é uma questão de convencimento. Até concordo com você questionar o valor daquilo que o colaborador produz depois de fazer o acordo da colaboração. Isso, mas não que você aprendeu com ele antes, né? Tá. Só vou aproveitar aqui, pessoal, para Deltan, depois você pode divulgar lá nos seus stories o artigo da Gazeta do Povo para o pessoal arrastar e ter acesso. A Cíntia Carvalho pediu, acho que seria legal. Uhum. Uma outra questão, ponderação aí, pessoal, as participações, assim, esmagadora maioria das participações têm sido sensacionais. A Sônia, por exemplo, sugeriu que nós tratássemos, Douglas, e fica desde já o convite para daqui a algumas semanas, talvez, a gente tratasse essas condenações do Brasil em cortes superiores por não ter um processo penal eficiente. Acho que é bem bacana isso. Ainda mais agora que o Brasil está tentando entrar na OCDE, né? Então, isso tudo está sendo avaliado, né? Eu tô mandando, Robertson, provavelmente na semana que vem, o adendo de mais 100 páginas ao livro Obrigações Processuais Penais Positivas, para sair a 3ª edição, comentando as 9 condenações do Brasil, uma a uma, mostrando o quanto nós somos condenados por sermos ineficientes em detrimento dos interesses da coletividade. Isso é uma coisa absurda. Mas, assim, repete o nome do livro, Douglas? Obrigações Processuais Penais Positivas, segundo a Corte Interamericana e Corte Europeia de Direitos Humanos. Não tem interesse comercial nenhum, tá, gente? Eu dou todos os meus direitos autorais em livros, que fique muito claro. Não tem nada de comercial aqui, apenas para mostrar as coisas que não são mostradas, às vezes. Legal. Mas você topa fazer um resumo desse artigo aí numa próxima live? Já está fechado. Vamos marcar. Pronto. Está fechado. Eu conto as 9 condenações. As 9 condenações. Eu tenho elas de cabeça. Eu conheço... Só um outro aspecto, só para não registrar aqui também, Hackfest Brasil perguntou se o vídeo vai ser disponibilizado no YouTube depois. Eu não tenho canal no YouTube, mas eu sei que o Deltan tem, não sei se o Douglas tem. Acho que seria legal a gente divulgar depois lá também, para quem quiser ver a íntegra lá também, né? Legal, nós colocamos sim. Eu quero responder uma coisa para as pessoas entenderem aqui. Que as pessoas acham que a gente processa alguém de qualquer jeito, de qualquer modo. Nós podemos acertar e nós podemos errar. Essa é a primeira coisa. Mas nós temos que ter um padrão de procedimento. E quando nós estávamos com as investigações em andamento, Deltan, que envolviam tanto a Operação Lava Jato como outras investigações, porque elas andaram paralelamente, não houve só Lava Jato no Supremo, eu me lembro muito bem que nas conversas que eu mantinha todos os dias com o então Procurador-Geral, que nós tínhamos que ter um sarrafo. Um sarrafo era um padrão, uma régua, que é o seguinte, ou tem prova ou não tem. Se não tem, qual é a consequência? Nós vamos arquivar. E isto aconteceu, por exemplo, e isto está narrado, inclusive publicizado, quando nós estávamos investigando o então presidente da Câmara dos Deputados, que nós sabíamos que tinha algum problema, mas as provas não existiam. O que foi feito? Foi arquivado. Foi arquivado. Depois surgiram as provas. E nós fomos atrás das provas mediante o devido processo legal, cooperação jurídica, colaborador entregando prova, corroborando, entregando. E o que se comprovou? Que houve o fato. E aí começam a entrar em campo o segundo momento das técnicas processuais, que eu costumo brincar, que no Brasil todo processo penal é nulo até prova em contrário. Aí nós começamos a cavar nulidades onde elas efetivamente não existem. E aí nós vemos um movimento, inclusive do Supremo, que modificou sua jurisprudência, mandando tudo para a Justiça Eleitoral sem ter crime eleitoral.
Olha o que aconteceu, meus caros. Eu tenho um artigo publicado no meu site sobre isso, mostrando os absurdos técnicos que são feitos. Teve um caso concreto em que o réu, lá pelas tantas, porque o Supremo modificou a jurisprudência, disse: cometi crime eleitoral, cometi. Estou aqui, ó. E aí, mas não tinha crime eleitoral nenhum. Aí o Supremo Tribunal Federal, por empate na votação, 2-2, disse: vá para a Justiça Eleitoral. Mandou tudo. Chegou lá na Justiça Eleitoral, o promotor eleitoral chegou e disse o seguinte: mas não tem crime eleitoral? Arquivou, o juiz arquivou e mandou para a Justiça Federal. De novo, processem. Aí o réu entrou com uma reclamação no Supremo, o relator chegou e disse: volte tudo para a Justiça Eleitoral. O promotor não investigou direito. Olhem só. E aí está tudo parado lá até agora, cara. Então, nós encontramos absurdos que são feitos. Tecnicamente, eu não estou aqui, gente, vou dizer mais uma vez, imputando nada a ninguém. Eu tenho dados técnicos de procedimentos incorretos e eu não estou querendo que a gente adote procedimentos para violar direito de defesa de ninguém. Muito antes, pelo contrário. Então, o que nós precisamos ter, Deltan, é uma racionalização, uma redução do foro. Deltan, eu levo pancada dos nossos colegas do MPF, porque, veja bem, se eu, Douglas, cometer um crime de lesões corporais hoje, eu vou ser julgado no STJ. Mas que loucura é essa? O que isso tem a ver com a minha função? Onde é que nós estamos? Eu não tenho que ter prerrogativa de foro no STJ se eu cometer lesões corporais em alguém. Agora, se eu cometer um crime funcional em razão das minhas funções, aí nós podemos discutir. Podemos. Se tem sentido, tantas pessoas nesse Brasil, à luz do princípio da isonomia, porque o Robertson, o Deltan e o Douglas são pessoas iguais a qualquer um outro. E nós não temos justificativa para nós termos prerrogativa em sermos julgados em tribunais. Nós precisamos da isonomia. E isso eu não estou dizendo para nós, eu estou dizendo para todo mundo. Por quê? Porque isso é republicano. Isso é republicano. Isso é republicano. Isso é republicano. Isso é isonomia. E é que eu digo, nós temos que ter o quê? Nós temos que ter uma redução drástica da prerrogativa. Isto vai me atingir, graças a Deus. Porque não vejo lógica em eu ter uma prerrogativa de foro e uma pessoa que cometer o mesmo crime na rua que eventualmente eu cometa, ela ser processada em primeiro grau. Onde é que está a lógica disso? Isto é privilégio, isso não tem justificativa, isto é coisa de visão caolha de um sistema jurídico como é o brasileiro. Simples. E tem mais, né, Douglas? Assim, um tribunal, ele não é mais juiz do que um juiz de primeiro grau. Cada um tem a sua atribuição, a sua competência constitucional. E falta um pouco no Brasil, eu tenho assim, eu não sei se vocês concordam comigo, falta um pouco no Brasil de deferência para as decisões do primeiro grau. Muitas vezes você acaba, depois de ajustados os fatos do primeiro grau e confirmados esses fatos em segundo, você tem que percorrer mais 2 instâncias quando não se discute mais os fatos. Então, assim, é preciso guardar deferência para que a justiça seja a justiça ao tempo certo. Senão, se você entrar no moto perpétuo de uma justiça que nunca chega ao fim, ela só está incentivando, reforçando o comportamento criminosos, porque mostra que vale a pena. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Não me interessa quem. Agora, olhem como as coisas funcionam. Tem um determinado autor brasileiro, garantista, que ele escreveu, isso está escrito no livro, que o processo penal no Brasil tem que durar no máximo 4 anos pela razoável duração do processo. De acordo? Ok, seria ideal. Tá. Seria ideal. E aí ele diz, passados 4 anos, teria que ser extinta a pretensão punitiva do Estado. Ok. Só que semana passada eu peguei um recurso, um agravo da denegação do recurso extraordinário, em que ele ajuizou um recurso para o Supremo, sustentando que não tem prova para condenação, procrastinando o processo. Legal, né? Legal isso. Eu gosto da coerência de alguns que criam as suas doutrinas
para defender os seus casos concretos, e aí é aí que nós criamos os precedentes. É aí que nós geramos essas situações de desproteção. Não acho que os precedentes eles são criados naqueles casos pequenos. Eles não são, não. Esse é o problema. E eu não estou aqui e nunca vou aceitar, jamais, que sejam desprotegidos direitos de réus. Aliás, não sei se vocês lembram, quando nós começamos a discussão das colaborações do Paulo Roberto Costa e do Alberto Youssef, que foram homologadas no Supremo, porque não existia nada, vocês lembram? Nós nos preocupávamos, nós temos que fazer a coisa certa, nós temos que levar para o Supremo. E aí, uma das coisas, a lei dizia que eu só daria vista da colaboração premiada para o investigado, para o delatado, depois de receber a denúncia. Isso está na lei. Vocês lembram que foi o Procurador-Geral da República que levou o Supremo dizendo o seguinte: olha, se nós já produzimos a prova, nos termos da súmula vinculante 14, nós temos que dar vista para a defesa. A lei não pode limitar a ampla defesa. O Procurador-Geral levou isso ao Supremo e o Supremo disse: é isso? Ministério Público é uma instituição de garantias. Quem é que escreveu isso? Quem? Luigi Ferraioli, que está num livrinho chamado Garantismo Penal Integral. Que coisa interessante isso, né? Douglas, às vezes as pessoas têm a impressão de que o Ministério Público é um órgão de acusação, mas como você falou antes no começo, a gente vive recorrendo até mesmo em favor do réu. Claro. Quando você comentou, eu lembrei de um recurso que eu apresentei faz pouco tempo contra uma decisão que condenou um réu. Um réu, ele estava com R$ 1.800 em moeda falsa, tá? Não tinha nada demais no caso, além do fato de que ele estava com esse dinheiro falso com ele, tá? R$ 1.800, não tinha indicativo de que ele fabricava, de que ele tivesse outros valores. E ele foi condenado a 9 anos de prisão. 9 anos de prisão. No meu recurso eu coloquei, olha, se no mensalão, a pessoa que era um dos centrais do esquema, né, os pivôs do esquema mensalão, foram condenados a menos de 8 anos de prisão, como é que você vai condenar e responsabilizar criminalmente em 9 anos de prisão alguém que tinha, sem exercer violência, sem prova de que ele tinha fabricado, que tinha R$ 1.800 em moeda falsa? Não compara R$ 1.800 com as centenas de milhares de reais ou milhões de reais desviados desses grandes casos de corrupção. Não tem como você fazer isso, é você pesar em cima do vulnerável, né? Eu concordo plenamente com você. E eu li vários comentários, enquanto a gente estava conversando aqui, com as pessoas incentivando, dizendo assim, isso aí, absurdo, e muito indignados também com as figuras de ministro. Eu queria trazer, no mesmo sentido que você colocou, Douglas, o que a gente tem que se indignar é com o sistema, e mudar esse sistema, e chamar a responsabilidade às pessoas que podem mudar esse sistema. E hoje, o que pode mudar o foro privilegiado é uma proposta de emenda constitucional que já foi aprovada no Senado e foi para a Câmara. E depende de quem votar em votação. Depende simplesmente, pura e simplesmente, do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, colocar em votação. Então, em vez de ficar apenas indignado, indignação é bom quando ela gera uma atitude construtiva, quando ela inspira a gente a produzir mudança. Então, além de ficar indignado aqui, o nosso incentivo é sempre defenda a mudança, peça para o parlamentar, escreva para eles estão no Twitter, estão em todas as redes sociais, escreva e diga, olha, eu gostaria que seja pautada essa PEC, a PEC 366 de 2017, você pode escrever direto para o deputado Arthur Lira, ou ainda em relação à PEC da prisão em segunda instância, a PEC 199 de 2019, ela está na Câmara dos Deputados, ela ainda vai para o Senado, mas ela está hoje dependendo para ser votada no plenário da Câmara, de ser aprovada numa comissão especial. Está nas mãos do presidente da comissão especial, que é o deputado Aliel Machado, daqui do Paraná. Você encontra ele também lá no Twitter, encontra nas redes sociais, exerça a sua indignação pedindo lá respeitosamente, olha, deputado, coloque em votação, a gente quer que isso aconteça, a gente quer a mudança. Então, a gente sempre gosta de deixar aqui uma perspectiva construtiva nas nossas lives. Exercício de cidadania para a transformação da realidade, do Brasil, da justiça, para que a gente tenha o país em que a gente quer viver. Deltan, é importante que tu seja. Deixa eu só falar, depois tu segue, daí eu paro de falar, porque se vocês não quiserem falar, nós vamos fazer amanhã de manhã. Não, é para você falar mesmo, eu cheguei a ouvir você. Mas é assim, ó, eu costumo dizer, e as pessoas que me conhecem sabem disso, que nós estamos membros do Ministério Público hoje, mas nós passaremos, as instituições ficarão. Nós não temos interesses pessoais, nós temos interesse em realizar aquele compromisso que nós assumimos de fazer a proteção do interesse da coletividade. Outras pessoas virão, princípio da impessoalidade, isso vai acontecer. Agora, o cidadão que está nos ouvindo, que está aí olhando, participando da live, ele tem um instrumento. Ele é
o representante, ou melhor, os seus deputados, os seus senadores são seus representantes. A maior democracia é exercida assim. E isso significa impor uma condição aos deputados? Não. Mas significa exercer a cidadania dizendo, eu quero isso. Porque, em tese, a representação popular precisa exercer a sua, o poder que tem. Todo poder emana do povo, não é o que diz a máxima? Então vamos lá. Nós temos que solicitar aos nossos representantes que atuem. Nós estamos com muitos acertos e alguns erros, porque a gente tem que admitir que a gente comete erros, porque nós somos seres humanos, nós estamos querendo fazer um trabalho. Mas nós precisamos enfatizar que nós estamos fazendo as coisas em prol dos interessados, que são a sociedade. E isso é o importante, isso é o relevante, Deltan e Robertson. Nós estamos trabalhando diuturnamente para isso. E nós precisamos encontrar os melhores caminhos. E vocês que estão participando do outro lado aqui conosco, têm esta possibilidade de cobrar de quem vocês escolheram que eles adotem as posturas corretas na defesa dos interesses de vocês. E nós precisamos mudar, gente. Nós precisamos mudar porque nós precisamos evoluir. Nós precisamos, e nós estamos num período de retrocesso, bem claro, bem claro. E aí, é uma questão de insistir. Eu costumo dizer reiteradamente, fazendo a coisa certa, fazendo o que nós temos que fazer, nós um dia talvez, para os nossos filhos, para os nossos netos, talvez eles tenham um mundo menos desigual. Isto é utópico? Não sei. Eu invoco sempre Eduardo Galeano, que ele mesmo diz que não é dele, mas do Birri, que é um argentino, que para que serve a utopia? Se não me serve ao menos para eu continuar caminhando naquela direção que eu encontre o caminho que eu acho correto. É por aí, mais ou menos. Fazer por acreditar, né, Douglas? Independentemente do resultado que venha acontecer, é importante a gente buscar o melhor resultado possível. E eu acho que é importante, o Deltan frisou, a gente não pode esquecer jamais que dentro de uma democracia, o povo se faz representar na Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados deve ser uma caixa de ressonância da vontade popular. E agora, hoje, a gente tem dois gaps, às vezes, para a Câmara ser a vontade da população. Primeiro porque, é preciso que os deputados, representantes da população em todos os estados, reflitam o desejo da população. E acho que a população brasileira esmaga 99,9%, que é o fim do foro privilegiado. Muitos deputados também querem o fim do foro privilegiado. E aí eu trago um dado objetivo para mostrar isso. A PEC 333 de 2017, que é aquela que acaba praticamente com o foro privilegiado, ela foi aprovada já em 2 turnos no Senado. Ou seja, os estados brasileiros querem o fim do foro privilegiado. Os senadores são representantes do estado. Mas depois de fevereiro de 2019, já tinha passado a PEC na Câmara pela Comissão de Constituição e Justiça e estava pronta para ser inserida na pauta do dia. Desde então, foram formulados 27 pedidos de inclusão na pauta do dia. E desde então, isso ainda não aconteceu. Ora, se é prioridade o fim do foro privilegiado para a esmagadora maioria da população brasileira e é prioridade para os próprios deputados, como é que esse assunto ainda não foi pautado? Quais os efeitos que isso tem sido gerado, a não inclusão na pauta tem gerado desde então? São terríveis. Vários casos estão prescrevendo. Então, o Supremo hoje, eu vou trazer um dado objetivo aqui, a gente estourou um pouco o tempo, a gente tem um compromisso de não tentar não estourar 1 hora, mas a gente estourou um pouco, mas acho que, sim, tá tão interessante, Douglas, de ouvir, que acho que vale a pena vou pedir a paciência de todos aí. Olha só o seguinte dado, esse dado é objetivo, sai do relatório do Supremo de dezembro de 2020. Eu vou trazer os dados de 2020, porque eles são representativos. Somando todas as ações diretas de inconstitucionalidade, declaratórias de inconstitucionalidade por omissão e as arguições de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, todas as ações constitucionais do Supremo que foram ajuizadas em 2020, totalizaram um número de 503 processos. Agora, você acha que isso está próximo ou distante do número de habeas corpus que o Supremo recebeu? Vou trazer um outro dado. Sabe quantas ações penais foram ajuizadas no Supremo em 2020? 2.
Em 2016 foram 27, em 2017 foram 25, 2018 foram 12. E depois, talvez até pela restrição que o Supremo fez no próprio entendimento da extensão do foro, diminuiu. Talvez tenham outras razões da própria dimensão do julgamento, etc. Mas esse não é o dado que chama mais atenção. Em 2020, o Supremo Tribunal Federal recebeu 14.295 habeas corpus. Não bastasse isso, também recebeu 1.470 recursos em habeas corpus. O que o habeas corpus é para um criminoso de colarinho branco? É uma forma de levar a sua questão, eventualmente para soltar imediatamente, diretamente ao Supremo. Ou seja por habeas corpus, pulando instâncias, ou por um outro veículo que também chama atenção por números no Supremo, que é a chamada reclamação. O que é uma reclamação, pessoal? Reclamação é uma forma de você suscitar um ministro específico, às vezes, que teve uma decisão, num caso paradigma, falar, olha, a sua decisão naquele caso paradigma, veja, você soltou Beltrano, a minha situação é igual daquela. Aí, esse indivíduo, esse réu de colarinho branco, ele pega o processo dele, pula a primeira, a segunda, a terceira instância, chega diretamente no ministro do Supremo e fala, olha, porque você julgou X no caso Y, eu acho que eu devo ser solto. Sabe quantos pedidos de reclamações? Lógico, tem outros tipos de reclamação, mas em sua maioria, eu acredito que as reclamações sejam de natureza criminal, foram ajuizadas no Supremo em 2020? 6.576. Então, fazendo retrospectiva aqui, foram 6.576 reclamações no Supremo em 2020, 14.295 habeas corpus, 1.470 recursos em habeas corpus, em 503 ações constitucionais originárias. Vocês veem como foro privilegiado no Supremo, a gente está falando só de cerca de 870 agentes, só. Mas o foro privilegiado do Brasil abrange mais de 58 mil pessoas. A gente está falando só do Supremo. Mas vocês estão vendo como o foro privilegiado do Supremo deturpa a lógica de uma corte constitucional? O Supremo hoje, eu citei no início da live e errei, peço desculpas. A estatística exata o Supremo hoje é 88,1%, e não 89%, como eu disse. 88,1% dos casos do Supremo hoje são reclamações, habeas corpus ou recursos em habeas corpus. Ora, se a gente quer uma corte constitucional, a gente precisa levar em consideração que isso depende de os ministros poderem se dedicar às questões constitucionais. E hoje eles estão dedicados às ações penais. Coisas que juízes de primeiro grau, os milhares de juízes de primeiro grau podem fazer. E podem fazer com isenção, podem fazer com independência. Eles são providos por concursos. Não tem sentido você desconfiar de um juiz de primeiro grau, principalmente quando a decisão desse juiz de primeiro grau vai estar submetida a um julgamento de um tribunal colegiado em segundo grau. Então, vamos parar com essa história de que julgamento bom é só o julgamento pelo Supremo, pelo STJ, por um tribunal. O juiz de primeiro grau é a pessoa adequada para apreciar as provas, formar uma decisão, julgar e depois ter essa decisão submetida a um recurso, como exige o direito à ampla defesa. Então, só para eu acabar aqui, daí passo a palavra para o Deltan e talvez para o Douglas fechar essa nossa live, né? A PEC 333 de 2017, que acaba com o foro privilegiado no Brasil, na verdade restringe só para as pessoas na linha sucessória da presidência da República, cabem numa mão, como o Deltan coloca, ela é uma prioridade para o povo brasileiro. Ela já foi uma prioridade e assim foi decidido pelo Senado. Ela tem vários deputados pedindo para ela ser pautada. Vamos pautar essa PEC, pessoal? Aqui perguntaram aí ao longo da live como que a gente pode mudar o sistema. Olha, uma forma de mudar o sistema é mostrando isso que está acontecendo, né? E pedindo assim que os nossos representantes políticos façam o que eles são destinados constitucionalmente a fazer, que é representar o povo, que é representar a vontade do povo. Então, eu encerro aí, passo para o Deltan a palavra e depois talvez para o Douglas fechar essa nossa live, agradecendo imensamente aí, pessoal, pedindo desculpas por exceder o prazo e agradecendo imensamente pelas participações incríveis aí. Posso pedir para o Deltan encerrar a live e eu falar rapidinho? Douglas, essa pergunta, esse pedido vai ser indefinido por uma razão. Eu concordo com você. Você é o culpado do tempo da nossa live. É muito interessante te ouvir. Tem muitas informações riquíssimas. A tua experiência é muito bacana de conhecer porque você lidou com os problemas reais. Eu acho que nada melhor do que a gente encerrar ouvindo você, ouvindo a tua mensagem para os cidadãos, a partir do que você viveu, das dificuldades que você viveu trabalhando
em casos de corrupção que são mais difíceis de trabalhar pela demora, por tudo que você descreveu, por aquilo que a gente chamou de rigorismo nas decisões? Qual foi a tua decisão ao longo daquele tempo que você trabalhou? Diante das dificuldades, qual foi a tua postura? De desistir, de tentar diferente, de tentar melhor? E eu queria que você deixasse a tua mensagem, a partir da tua experiência para o cidadão, porque o que o cidadão vive hoje é um grande desânimo. Eu vejo nas pessoas ao redor, vi aqui em várias mensagens, um certo desânimo, muitas vezes em razão dos grandes retrocessos. A gente está aqui conversando sobre potenciais avanços no combate à corrupção. A gente quer acabar com o foro privilegiado, a gente quer a prisão em segunda instância, mas a verdade é que, diante dos problemas que existem hoje, a gente não está vendo soluções, a gente está vendo vários retrocessos. Talvez nessa semana seja aprovada uma mudança na lei de improbidade administrativa que piore o cenário. Eu sei que tem coisas que têm que ser melhoradas lá, que têm que ser mudadas, mas talvez as mudanças venham para pior. E eu queria ouvir de você que você deixasse a tua mensagem. Você já deixou uma mensagem muito bacana antes aqui, mas queria que você colocasse a tua mensagem a partir da tua vivência, a tua decisão pessoal, qual foi quando você enfrentou dificuldades perante o Supremo Tribunal Federal, né, no trabalho, e o que você deixaria para o cidadão de incentivo? Pessoal, assim, ó, o período que eu estive praticamente em ponte aérea, eu abri mão de muitas questões pessoais, convicto que eu tinha um compromisso que eu assumia um pouco mais de 25 anos, porque dia 10 de junho agora eu completei 25 anos de Ministério Público Federal. E eu tenho a certeza absoluta que tudo o que foi feito foi exatamente para tentar fazer o melhor. Todo sacrifício eu faria todo de novo. Eu faria de novo mesmo, porque eu tenho certeza que tudo que foi feito foi com o objetivo de fazer a coisa certa. Eu aprendi coisas no sentido que eu deveria ter feito diferente, mas o que eu não aceito é o que eu vi alguns comentários aqui, impingir adjetivos que geram uma desqualificação. Não é por aí que a gente vai resolver isso. Nós vamos, na verdade, nos afundar mais ainda. Nós precisamos construir, cada um no seu caminho, nós, Ministério Público, o cidadão. Para quê? Para acreditar que é possível. Isso vai demorar, gente. Isso a gente não resolve da noite para o dia. As reações, eu lembro muito bem, Deltan, quando eu tive a oportunidade de fazer um debate com Antônio de Pietro, que foi um dos procuradores da Manipoliti, lá em Brasília, nós já prevíamos que isso ia acontecer, o que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil. Nós já prevíamos que isso ia acontecer, talvez não de uma forma tão forte, né, onde querem fazer a inversão dos verdadeiros responsáveis por todo esse descalabro, esse sistema corrupto que nós temos no Brasil. Isso vai demorar, porque depende de duas coisas. A primeira, depende de nós. Depende de nós plantarmos uma semente para mudarmos o amanhã, de que é possível, sempre respeitando opiniões em sentido contrário, desde que sejam respeitosas, mas também objetivando que nós temos que fazer as coisas aos poucos. Dá 2 passos, volta 1. Dá mais 2 passos, volta outro. Nós temos que acreditar. Amanhã ou depois nós não estaremos aqui. Serão outros. E assim é que funciona o Ministério Público. Mas nós precisamos dizer para todos que nós fizemos todo o nosso trabalho objetivando sempre fazer a coisa certa. E eu passei por muitos perrengues, noites mal dormidas, noites não dormidas, todos nós passamos. E aí nós abrimos mão, entre aspas, mas conscientes disso, que nós tínhamos que fazer o nosso trabalho. Por quê? Porque são todos que estão aqui na live que pagam o nosso salário. Nós somos servidores públicos. E o nosso ganha-pão é esse. E nós temos que tentar fazer o melhor para proteger o interesse da coletividade. Tomara que a gente consiga fazer melhor. Tomara que os que venham consigam fazer melhor. Mas, sobretudo, quem está do outro lado aqui, saiba que sem a ação de cada um, isso não muda. Mas não muda mesmo. E isso é que nós temos. Isso é utópico? Não sei se é utópico, mas aos poucos a gente vai mudar. Quem sabe daqui a alguns bons anos nós saibamos que nossos netos estão num país melhor e menos desigual. Eu acredito nisso piamente. Faria tudo de novo, absolutamente tudo de novo, com toda a dedicação que foi feita, talvez até mais, porque eu sei que a coisa certa foi feita.
Sensacional, Douglas. Fico extremamente grato aí pelo tempo que você dedicou. Eu vou fazer aqui, vou confidenciar um bastidor aqui, pessoal. Deu 19h50, o Douglas me mandou uma mensagem. Ufa, consegui chegar na casa do meu irmão, deu um pane na minha internet lá em casa, fui correndo para casa do meu irmão e ele fez isso porque ele realmente acredita, pessoal, nisso, acredita no debate, no diálogo, na construção. E nós também, né, Deltan? É por isso que a gente se propôs a criar essa série aí, Obstáculos na Luta contra a Corrupção, porque eles são obstáculos e como todos os obstáculos eles podem ser transpostos, contornados e certamente nós podemos reverter esse estado de corrupção sistêmica que hoje sequestra o futuro do nosso país, né? Se isso vai demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, tanto faz, mas o quanto antes a gente começar e conseguir engajar mais pessoas com esse propósito também, antes será, né? Então essa é a nossa pegada, assim, eu diria, né, Douglas? A gente acredita e tenta fazer o melhor. Se o desfecho, assim, quantos processos a gente já investiu noites, madrugadas, deixamos de jantar com nossa família, ficar com nossos filhos, porque nos dedicamos àqueles processos e daí depois de meses, anos, eles foram anulados completamente. Quantos? Assim, dezenas. O Deltan, quando veio para a Lava Jato, já tinha participado de outras operações, assim, que ele passou madrugadas e madrugadas dedicado e os casos foram anulados. Mas ele não falou assim, vamos tentar de novo, né? A gente, às vezes, toma uma pancada, dá uma tonteada e levanta e vamos tentar de novo. Essa eu acho que é a ideia e eu tenho certeza que é essa a pegada do Douglas também. Agradeço imensamente, Douglas. E vamos marcar aí essa próxima live. Eu acho que esse teu tema aí da pesquisa das condenações do Brasil em cortes internacionais é fantástico. Deltan, quer falar aí alguma coisa para fechar? Então... Não, sensacional. Só agradecer, Douglas. Obrigado de coração por estar conosco, pelas pessoas que estão nos acompanhando. E depois a gente vai deixar disponível o vídeo. Eu vou deixar aqui também, vou tentar, né? Minha primeira live, eu vou tentar publicar ela lá na íntegra. O Deltan tem conseguido, vamos ver se eu consigo também. Aí, quem quiser, curtiu, quiser compartilhar para a gente tentar na próxima live ter mais pessoas aqui que estão também em sintonia com esses pensamentos e com esse objetivo. Vamos lá, pessoal. Muito obrigado e boa noite. Legal, só para deixar, se você acha esse conteúdo relevante, curte lá a página do Douglas. O Douglas sempre traz informações relevantíssimas sobre o processo penal. Curte a página do Robertson e para expandir essa informação, chegar a outras pessoas e mais gente está se engajando nessa causa. Valeu, queridos. Grande abraço a todos também. Excelente semana. Abraço, meus amigos. Até mais. Abraço. Tchau. Abraço, boa noite.